A Hora do Agronegócio. Nós estamos aqui com Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, e vamos falar de mudanças, transformações e do próximo congresso da ABAG, agora em agosto, dia 7 de agosto, aqui na cidade de São Paulo. Caio, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. E que mudanças são essas? Que transformações são essas? Está tudo tão calmo, né? Tão calmo no mundo, está tudo tão calmo. Qual é a proposta essa do nosso próximo congresso de transformações e mudanças? Bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Tejão, e com a sua audiência. A lógica do congresso é dar uma sequência na discussão fundamental do processo de sustentabilidade do agro. A gente fez isso nos outros congressos, nós vamos continuar esse ano, olhando para a questão do que está acontecendo no mundo, quais são as grandes mudanças que estão acontecendo e como é que o Brasil se encaixa nisso. O processo de globalização vem sofrendo uma série de percalços, principalmente com a questão do presidente dos Estados Unidos, com alguma coisa que aconteceu na Europa. No entanto, por outro lado, a China com uma visão muito diferente. E como é que o Brasil se encaixa nisso? E, obviamente, com os problemas internos do Brasil, que dificultam vamos dizer assim, esse passo à frente que o Brasil precisa dar. Então, essa discussão é o cerne da questão. Como vai ser o formato do congresso? Nós vamos ter, primeiro, uma abertura que vai caracterizar o momento vivido e com ênfase nas dificuldades internas. E aí a gente vai discutir, através de 2 painéis, a reforma trabalhista e a reforma tributária, como base do processo de mudança, digamos assim, do chamado custo Brasil, que é hoje um problema gravíssimo, para um setor pujante que vem carregando muito a economia brasileira, que é o agronegócio. E depois a gente encerra com uma discussão de geopolítica, através, digamos assim, do modelo Roda Viva, que é um modelo que a cultura conduz e que abriu para que a gente faça isso, em que a gente discute geopolítica, quer dizer, o que é que está acontecendo lá fora e como é que o Brasil tem que se colocar frente às novidades. Na geopolítica, me parece que aconteça o que acontecer, o Brasil tem um papel inexorável nisso, tá certo? Você bem salientou, você tem ali protecionismos de um lado, mas você tem aí, por outro, uma China crescendo, uma Índia crescendo, e o Brasil, me parece que é um parceiro estratégico, geopolítico aí, e continuará sendo. Sem dúvida. O interessante, Tejão, é que, se você olhar do ponto de vista da lógica global, internacional, de acordos comerciais, o Brasil é um ponto fora da curva. O Brasil é um país muito fechado, o Brasil é um país com mínimos acordos internacionais e com um pujante agronegócio que sofre a questão de protecionismos e que sofre a falta de acordos. Então, há toda uma questão a ser discutida nessa coisa internacional, no relacionamento do Brasil com esse mundo todo, e, obviamente, as pressões internas. Na verdade, nós temos que viver, e é importante salientar, que o Brasil, como país sozinho, não fará isso, terá que ser via Mercosul, que é, digamos, o Cone Sul, que, gente, o Cone Sul é mais de 40% da oferta de alimentos do mundo. Importantíssimo. A gente às vezes menospreza o assunto Mercosul. Mas quando você vai, né, e você vê o que é um Uruguai, Paraguai, cheio de brasileiros lá fazendo, aliás, um ótimo trabalho, Argentina, assim, este Cone Sul, repita, é 40%? O Cone Sul é coisa de 40% da produção global de alimentos. E o que é mais importante, João, é que, por uma conjugação de astros, nós temos agora, nesse momento, Brasil e Argentina numa sintonia muito forte. Portanto, nós estamos somando. Nós temos um grupo no que a ABAG participa, que se chama GPS, que é o grupo dos países do Sul, que é o Mercosul, que, obviamente, toda a dificuldade que a gente teve de tentar negociar Mercosul e outros agora se abre numa questão realmente nova e que a gente tem que aproveitar o momento. Caio Carvalho, você é presidente da Associação Brasileira de Agronegócio, Agribusiness, as cadeias produtivas inteiras, né? A gente não pode esquecer isso. Agronegócio é a cadeia completa. Portanto, você representa aqui o que é a integração das cadeias produtivas. Nós vivemos uma crise de liderança, representatividade, né, no sistema da liderança pública, extremamente grave, e as notícias aqui, aliás, a nossa Jovem Pan cobre isso aqui minuto a minuto. Que novo papel você estima para os próximos anos de entidades? As entidades, a ABAG, as entidades todas que possam ser coordenadas e orquestradas no sentido de planos e de propostas para o país.
Eu acho que sua pergunta é crucial no momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, com um pouco mais de detalhe. A gente está vivendo um dos motivos da transformação ou da mudança é justamente olhar para o que está acontecendo na realidade brasileira hoje. Nós estamos vendo a economia se descolando absolutamente da política, o que é uma coisa muito importante. E a gente gostaria muito que o agro, com sua pujança, se descolasse um pouco de Brasília. O agro tem, de fato, que caminhar, e tem caminhado com as próprias pernas, no entanto, de uma forma com uma governança mais inteligente. Eu acho que a gente tem essa oportunidade, não há por que não fazê-lo. A gente tem que, obviamente, somar as várias cadeias que trabalham com produtos para uma visão geral. O Tejon, nós vamos discutir reforma tributária. Reforma tributária significa como é que vão ser alocados os impostos. Então, eu tenho o elo agrícola, eu tenho o elo industrial de serviços. Quem é que perde, quem é que ganha. Quando a gente faz as coisas de uma forma única, via, por exemplo, ações de governo, você acaba prejudicando um dos elos e desequilibra a cadeia. A ABAG pensa na cadeia equilibrada. E a gente entende, como você bem perguntou, e claro, está muito claro na sua pergunta, o equilíbrio começa por uma governança que possibilite uma visão da catedral, a visão global das coisas, que a gente hoje vê muito análises muito segmentadas. Eu acho que tudo começa por aí e esse é um esforço que tem que ser feito. É a orquestra acima do violino ou dos pratos, quando ele ribomba. Caio, algumas coisas pontuais. Você é um grande conhecedor do mundo da cana. Açúcar e álcool, etanol. Brevemente, para onde vamos com esse setor estratégico também? Esse é um ponto realmente que caracteriza essas dificuldades de cadeias produtivas de relacionamento com o governo. Quando você tem uma distorção econômica, ou seja, um processo no qual você tem fatores na economia que distorcem a análise, eu vou dar um exemplo claro, Tejon. A gasolina é um produto derivado do petróleo, que passou agora por um processo de desgaste enorme, que é a lógica da emissão de gases do efeito estufa, e a COP21 trouxe para o Brasil, que apoiou e ratificou, uma posição de descarbonização do planeta e do país. E, portanto, você tem que olhar para os biocombustíveis ou alternativas outras que não são fósseis, para justamente você poder atender aquilo que você se propôs a fazer, que é o que o Brasil fez na COP21, até com uma boa liderança, deva-se dizer. A ministra Isabela fez um belo trabalho na época. Essa coisa é importante de ter esse conceito. Então, quando a gente começa a discutir a ação que viabilize o discurso, por exemplo, o Renova Bio, que é um programa que foi desenhado a quatro mãos, setor privado e governo, Ministério de Minas e Energia, que é para justamente criar as condições de trazer, digamos, tanto o etanol quanto o biodiesel, ou produtos derivados da biomassa, para poder fazer a substituição daqueles que são derivados do fóssil, que seja gasolina ou gás natural. Esse é um processo que depende, obviamente, de uma decisão não de governo da sociedade, que faz parte do governo. Então, o governo precisa levar isso para o Congresso tem que aprovar isso. Então, a medida provisória foi aprovada no Conselho Nacional de Energia, de Planejamento Energético, deve virar um MP, que tem uma duração de 90 dias, e tem que passar pelo Congresso. Eu acho que esse é o desenho mais moderno que nós temos no mundo. É o que está fazendo os Estados Unidos e a Europa, só que a gente pode fazer isso do nível muito mais efetivo. Agora, Caio, continuaremos dependendo muito de Brasília ou isto vai mudar na história brasileira? Essa é a minha perspectiva. Eu tô apostando nisso. Se vocês olharem, o Pedro Parente está fazendo um belo trabalho na Petrobras. Se vocês olharem o que a Petrobras vai fazer com política de preço de combustíveis completamente amarrado no mercado internacional, isso começa a abrir o país para essas coisas, começa a reduzir o peso da caneta, começa a reduzir os gastos com viagens para Brasília. Acho que isso é essencial. Carne, resolvemos. Vamos resolver. Carne, se Deus quiser. É um baita problema. A gente está sofrendo em todos os níveis. É impressionante o que aconteceu com a carne. Foi uma tempestade perfeita. Mas nós vamos resolver. Pois é, Caio. Então, Congresso Brasileiro de Agronegócio, 7 de agosto. Se você pudesse resumir em uma frase, maior desafio para o agronegócio brasileiro, qual é? Eu acho que é o processo de mudança. Nós convivemos demais com uma
que está explodindo agora, gente, com essa realidade que nós estamos vendo todos os dias nos jornais, na Jovem Pan, essa coisa público-privada. Se a gente conseguir sair desse nó, e o agronegócio tem mostrado que ele anda com as próprias pernas, mas temos que sair desse nó. O processo de mudança é fundamental. A mudança é fundamental. Cooperativa, algum recado para essa turma genial aí que... Cooperativa é um exemplo pujante dessa coisa. Eu acho que o fundamental é que o sistema cooperativista e as cooperativas se somem muito na questão da imagem. Nós temos que trabalhar a questão da imagem juntos. E acho que o cooperativismo é a porta, realmente, de mostrar isso. Então, eu quero conversar muito com o Márcio, com a turma toda do cooperativismo. Temos que fazer um esforço juntos. Parabéns, Caio. A BAG, a tua última mensagem aí para os membros da BAG, né, e para os e os convidados desse congresso, que é um dos maiores congressos do mundo, né, do ponto de vista de agronegócio. A sua mensagem aí final para todo mundo. Acho fundamental, e a gente está muito embalado nisso, é mostrar de uma forma clara, definitiva, a importância, o peso do agronegócio para o país, o potencial de inovação que isso representa, a necessidade de todos juntos estarmos coordenando esse movimento numa linha muito positiva. O Congresso ele procura trazer as reformas fundamentais para que isso seja viável. Então, vamos todos juntos participar disso. Obrigado, Caio Carvalho, presidente da BAG. Obrigado por sua presença aqui e boa sorte, que o Brasil fique cada vez mais na mão da sociedade civil organizada e orquestrada e menos a bênção brasilienses, né? Ótimo. Sucesso. Obrigado.